Quais são as vantagens que Deus tira para nós de nós vencermos as tentações, de nós termos esse combate espiritual diário? São muitas as vantagens, nós hoje vamos continuar a ver várias delas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu acho que todos já devem ter sentido quando bate aquela dificuldade, aflição, angústia pelo que vai acontecer, incertezas e, sobretudo, tentações e certos ataques do demônio, a gente fica tendente a pensar, puxa, mas por que Deus está permitindo? Deus, se Ele é tão bom, por que Ele me permite eu passar por esse sofrimento tão atroz? E nós continuamos a ver hoje o que nós começamos ontem, de todas as vantagens que Deus tira da tentação, as vantagens que Ele tira de qualquer ataque do demônio. Ou seja, Deus, diz o ditado, Ele escreve certo por linhas tortas, mas Ele também tira toda a vantagem possível do ataque dos espíritos malignos, ou seja, dos demônios contra nós. Agora, nós devemos escolher se nós vamos querer essas vantagens ou vamos nos deixar levar pela tentação. É evidente que só com o auxílio de Nossa Senhora dos Santos Anjos nós podemos vencer, mas entra também o nosso esforço pessoal. Então essas duas coisas conjugadas nos fazem vencer a tentação. Agora, por que Deus permite a tentação? Que vantagem que Ele tira de coisas que nos fazem sofrer? Nós começamos a ver algumas delas ontem. Caso você não tenha visto o vídeo, recomendo que veja o vídeo de ontem. Mas hoje vamos ver várias outras em que algumas das noções são repetidas de outra maneira. Agora, eu apenas lembro que o nosso número de WhatsApp está atualizado, é outro número, certo? Você pode ver aqui na descrição do vídeo, e o link também. Você pode ou ir direto pelo número no WhatsApp para colocar suas intenções para a missa dessa sexta-feira. Caso você esteja vendo esse vídeo depois que ele tiver sido publicado, portanto, se estiver assistindo na sexta-feira ou depois, não tem problema, porque as intenções, quando você coloca, elas ficam guardadas para a missa da semana seguinte, certo? Então, você pode fazer tanto pelo número quanto pelo link na descrição do vídeo. E não se esqueça, aqueles que ainda não pediram, podem pedir seu adesivo gratuito de São Miguel Arcanjo, já bento por um sacerdote, no telefone que está na tela. Pode ligar de 6 da tarde até as 10 da noite. Vou deixar aqui um pouquinho o telefone para quem quiser anotar. Mas então, como eu estava dizendo, Deus tira enormes vantagens da tentação. O demônio não quer essas vantagens, mas ele é obrigado por Deus, ele permite que o demônio haja, mas ele é obrigado por Deus a agir até um determinado ponto apenas, só até onde nós vamos ser capazes de aguentar. Deus o obriga a respeitar essa medida, mas ele tira desse ataque do demônio um efeito que o demônio não quer, desde que nós façamos o esforço para vencer a tentação, nos unirmos aos anjos, etc. Quais são essas vantagens? Eu anunciei mais 10, que eu iria dar mais 10. Então vamos lá. A primeira é que a tentação ela é um meio de educação. Eu tiro a fonte que eu estou utilizando, este livro aqui, Dominion, do padre Chad Ripburger, certo? É uma referência em matéria de combate espiritual. Mas o que é isso? A tentação nos dá uma experiência enorme. Quando nós lutamos contra a tentação, às vezes uma pessoa que está, digamos, um ano ali lutando com tentações, com dificuldades terríveis, parece que aquilo não passa, passam meses às vezes um ano. Ela em um ano, apenas para usar uma referência, em um ano ela obtém uma experiência de vida de 3 anos, de 5 anos. Quanto mais intensa mais a batalha espiritual, mais experiência a pessoa adquire. Por isso que os santos, eles são modelos de sabedoria. Eles passaram por tentações e isso dá muita experiência da vida. Por isso que eles podem dar bons conselhos. Outro motivo, 2, para que o indivíduo aprenda a misericórdia e o amor de Deus. Acontece com muita frequência, a gente começa a praticar a virtude, começa a vir certo sentimento de superioridade com relação aos outros.
não é? Então vem aquela tentação de orgulho. Quando a tentação do demônio se faz manifesta e a gente percebe que está sendo atacado, a gente percebe também que não pode sair daquilo sem o amor e sem a misericórdia de Deus. Então, o fato de nós termos que recorrer a Deus, aos anjos, a Nossa Senhora, para vencer a tentação, isso nos dá mais compreensão e mais bondade em fazer apostolado com os outros. Bom, terceira vantagem que Deus tira para nós da tentação é que, no fundo, a pessoa se aproxima de Deus. Às vezes a gente estende a mão para Ele de uma forma que não faríamos sem a tentação. 4. Para que a pessoa desenvolva maior confiança, esperança e segurança em Deus. Quanto mais a gente vence tentações com o auxílio da graça, mais a gente sabe que, se eu pedir com insistência, com confiança, eu receberei. Então, a tentação ela aumenta, né? Ela aumenta a confiança em Deus quando nós, né, nos apegamos a Ele. 5. Os ataques espirituais são um meio de santificação. Aumentam a graça de Deus, a atuação de Deus dentro de nós. Quando nós estamos na graça de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, ensina o apóstolo São Paulo. E Deus pode, portanto, agir dentro de nós. Por isso que São Paulo mesmo dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, é nosso Senhor, a inteligência, a vontade dele, que agem dentro de mim. Só quem está na graça de Deus que tem isso. Acontece que a intensidade da ação de Jesus em mim pode aumentar ou diminuir. Pelo pecado mortal ela cessa, acaba. Só depois com a confissão sacramental é que eu posso recobrar. Mas, mesmo estando na graça de Deus, a intensidade da ação dele em mim pode ser maior ou menor. Com a tentação, Deus tira essa vantagem que ele me permite santificar, a ação dele aumentar em minha alma. 6. Às vezes, Deus permite que os demônios ataquem para dar à pessoa a indicação de que ela está fazendo bem. Quantas vezes isso nos acontece? A gente entra no caminho da virtude, entra no combate espiritual, estamos aqui neste apostolado, né? Meu Deus, quantas dificuldades aparecem! Mas quantas dificuldades aparecem? Mas às vezes quando vem um ataque muito grande, a gente, se o demônio está atacando tanto, é porque deve ter alguma coisa boa. Então, muitas vezes Deus permite certos ataques do demônio, às vezes até com coisa de acidente. Outro dia, uma pessoa que estava fazendo um grande serviço para nós, teve um acidente, né? Rompeu o ligamento, etc. Coitado, está sofrendo um pouco por causa disso. Logo depois de ter feito um trabalho importante para nós, voluntário, né? Então a gente vê, quando essas coisas começam a acontecer, a gente tem que estar fazendo alguma coisa certa. Ou muito errado ou muito certo. A gente vê, não, errada, nesse sentido eu não vejo. Mas é uma forma de Deus mostrar, pela fúria do ataque, não, você está fazendo coisa boa, eu permito esse ataque para que você perceba que você está ferindo, está esmagando a cabeça do demônio. E é claro que ele não está gostando. E quem já experimentou isso, porque parece contraditório, né, o que eu estou dizendo, mas quem já passou por isso percebe que quando isso acontece, isso nos dá uma confirmação do caminho que a gente está seguindo. E, por paradoxal que pareça, pode vir uma grande consolação desse fato, né? Bom, o padre explica que se a pessoa, para o demônio, nenhuma boa ação fica impune, ou seja, ele não quer deixar nenhuma boa ação sem ele mexer, tentar fazer um revide, né? Portanto, se a pessoa estiver no caminho certo com sua vida e fazendo o bem, o fato de estar sob ataque do demônio é um testemunho da bondade daquilo que a pessoa está fazendo. Se o que ela estivesse fazendo fosse mal, os demônios não a atacariam, mas encorajariam, né? Bom, sétima vantagem. Uma das mais aparentes vantagens das tentações e dos ataques do demônio
do ponto de vista de Deus, porque Ele permite, é tornar sensível a existência do mundo invisível e a realidade da vida futura. Se eu sinto que aqui o demônio está me atacando tanto, isso significa que existe esse mundo espiritual. E se existe o demônio, e a doutrina católica, a doutrina de Nosso Senhor, a Sagrada Escritura mostram que isso é assim, portanto, o contrário também é verdade. Existem os anjos, existe o céu, existe a felicidade eterna. Né? Torna mais aparente essas realidades. E quando, pelos exorcismos, quando a gente usa a medalha milagrosa e o terço, o demônio vai embora, isso mostra a divindade da igreja. Isso mostra a força da graça de Deus e assim por diante. 8. Vantagem que Deus tira das tentações e dos ataques do demônio, para que os demônios em nossas vidas e na vida dos outros sejam enfraquecidos quando nós combatemos de forma eficaz e vitoriosa. E isso é uma verdade incrível que muita gente esquece. Quando a gente vence uma tentação, o poder do demônio no mundo diminui. Quando a gente aceita e cai na tentação, o poder dele sobre a nossa família, sobre as nossas coisas, pode aumentar. Então, quando uma mãe de família, quando um avô, uma avó, quando um irmão, enfim, quando alguém da família vence uma tentação, o poder do demônio diminui naquela família. É claro que eu vou dizer, mas eu venci tantas tentações do demônio e as coisas continuam sendo ruins. Eu lembro que a nossa vida nessa terra é uma luta. Mas o fato concreto é que nós atraímos mais graças para os outros, nós diminuímos a influência dele. E às vezes, quando a gente diminui a influência do demônio, ele até, por vezes, ataca com mais aparência. Mas a força do ataque real, a força real daquele ataque diminui. Então, não sei se está claro, existe também essa distinção entre a impressão, né, um ataque impressionante do demônio, mas o efeito qual que é? São Curadars, por exemplo, eu visitei o lugar dele, onde ele dormia, a cama em que o demônio pôs fogo durante a noite. O ataque é impressionante, a fogo, mas o poder que ele tinha sobre a paróquia, sobre os fiéis, diminuía muito por causa da santidade de São Curadars. Então não sei se está claro essa distinção. Isso é 8. 9. Para que a pessoa adquira uma desconfiança saudável em relação a si mesma. Porque eu estou muito bom, porque eu estou rezando, porque eu faço tudo direito, e de repente vem uma tentação em que eu percebo que se eu não pedir mais, se eu não me apegar mais aos anjos, eu vou cair. Então a gente fica desconfiando, né, das próprias perfeições, entre aspas. E essa desconfiança com relação a si mesma, dentro das devidas proporções, é boa. Desconfiar das minhas próprias paixões. Então, essa é outra vantagem que Deus tira dos ataques que Ele permite que o demônio faça contra nós. E 10º, para que se desenvolva uma forte virtude de humildade. É uma consequência do ponto anterior. Espero que isso lhes ajude bastante. A mim me ajudou muito saber disso. Lembrando que nós relembrarmos para nós, se você tiver a paciência de reouvir, anotar esses pontos, eu lembro que são essas convicções que nos ajudam na hora de perseverar nas horas difíceis. Fique então essa reflexão para hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.